Boa tarde, Brasil. Falo-vos a partir da Índia, neste cenário idílico, aqui com o Taj Mahal bem atrás de mim, e trago-vos informações sobre a campanha eleitoral em Portugal para a eleição do novo governo e que se vai realizar em breve, vai ser no próximo dia 18 de maio. Portugal, que vive uma instabilidade política que precipitou o país para as terceiras eleições legislativas em 3 anos, fruto da eleição sucessiva de partidos corruptos e promíscuos, nomeadamente o PS e o PSD, mas também fruto de um autêntico masoquismo do povo português, cuja maioria continua a votar nos mesmos, nesse PS de esquerda e nesse PSD, que é uma falsa direita, e que no fundo são dois partidos absolutamente iguais, só muda uma letra. Ambos são globalistas, wokeistas, ambos servem interesses supranacionais, vendem a soberania do país a interesses externos e ambos servem a nefasta Agenda 2030. E para vocês verem o grau de masoquismo dos portugueses, estamos então agora nestas novas eleições, porque em Portugal o governo caiu há poucos meses devido a escândalos gravíssimos em torno do atual primeiro-ministro. Mas agora, pasmem-se, ele, Luís Montenegro, prepara-se para ser eleito de novo, como se nada tivesse acontecido e como se o país não tivesse afundado em problemas graves em torno da imigração, da habitação, da saúde, entre outros. É um primeiro-ministro que volta como se nada fosse e que vai agora atirando areia para os olhos dos portugueses, a tomar medidas à pressa, como sucedeu, por exemplo, esta semana, com o anúncio da expulsão de 18 mil imigrantes ilegais, agora, à pressa, antes das eleições, quando sabemos que o problema em torno da imigração não se resume aos ilegais, mas sim à política de imigração de portas abertas, que está a trazer um fluxo de pessoas provenientes principalmente aqui do país do Indostão, onde eu estou, e a provocar choques culturais, a provocar a descaracterização da identidade nacional, a asfixia do sistema de saúde, o aumento da criminalidade, da dependência de subsídios estatais, etc. Os estrangeiros que em Portugal representam já 16% da população, são cerca de 1.600.000 já, e desses apenas 400.000 trabalham, ou seja, temos em Portugal 1.200.000 imigrantes que não fazem absolutamente nada e que são suportados à custa dos portugueses. E é nesta conjuntura que, apesar de tudo, então, o atual primeiro-ministro se prepara para ser eleito na mesma novamente. Mas atenção, que apesar de aparentemente tudo ficar igual após estas novas eleições, há uma onda de esperança. Porquê? Por causa dessa ascensão do Partido Chega, de André Ventura, que se tem batido contra a corrupção, contra a agenda woke, contra a substituição populacional que está a ocorrer através da imigração, entre outras causas que esse partido, então, tem batido. E é precisamente por o Chega lutar contra tudo isso que tem sido um partido ostracizado pela imprensa, com televisões a escolherem a dedo os seus comentadores para atacarem o Chega. E temos chegado ao cúmulo de ver jornalistas a fazerem uma autêntica inquisição a André Ventura nas suas entrevistas. Até sucedeu na última semana que cortaram a fala ao líder do Chega a meio de uma entrevista, retiraram-no abruptamente do ar. E nos debates televisivos entre os vários candidatos, André Ventura, embora ele seja manifestamente o que tem tido a melhor performance, porque ele bate nos problemas reais do povo, ele recebe sempre notas negativas dos comentadores do sistema. E, seja como for, e apesar dessa marcação implacável da imprensa, o Chega continua a crescer e prevê-se então que possa aumentar o seu número de deputados no Parlamento, depois de ter eleito 50 nas últimas eleições. E a esperança também aumenta, porque entre os mais jovens, o Chega é o partido de sensação, é o que mais cresce, e com André Ventura a ter uma enorme popularidade entre os mais novos, fruto também do Chega ser o partido mais ativo nas redes sociais em Portugal, e é por isso que os partidos do sistema falam tanto em regular as redes sociais, entenda-se censurar, para que seja o governo e a imprensa militante, sejam eles os detentores da verdade. Mas atenção que, para além do Chega, destaque para a enorme ascensão de um outro partido conservador, o ADN, que apostou numa candidata que é uma grande ativista pela liberdade, Joana Amaral Dias, ela que, embora critique muito o Chega, acaba por defender as mesmas causas do partido Chega. Essa é a verdade. Mas no caso do ADN, e a verdade também tem que ser dita, eles têm sido os pioneiros na luta contra a Agenda 2030, contra o globalismo, contra o wokeismo, e isso tem levado então depois partidos como o Chega a pegarem nos assuntos deles e a falarem neles com mais veemência. O caso mais flagrante teve esta semana a ver com a importância do dinheiro físico e os perigos do dinheiro digital após o apagão em Portugal. É uma coisa que o ADN já se bate há muito tempo e que o Chega pegou agora também nesse assunto, tal como já tinha acontecido
acontecido com a farsa pandémica, a farsa climática, com o ADN a bater nesses temas e o Chega agora a pegar nisso. O ADN então que se prevê que eleja então o seu primeiro deputado, neste caso a primeira deputada, Joana Amaral Dias. E termino aqui diretamente da Índia, confidenciando que sobre o ADN, eu próprio fui convidado para ser candidato a deputado por esse partido, mas eu declinei o convite, porque não só eu não me vejo de gravata fechado num Parlamento, como eu também não abdico da minha liberdade de levar a verdade ao mundo, a verdade que as televisões escondem. E ainda por cima poder fazê-lo assim, em cenários incríveis como este, bem aqui ao pé de uma das 7 maravilhas do mundo, o Taj Mahal. E assim me despeço diretamente da Índia, Sérgio Tavares para o Jornal da Oeste.